Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 28. Todo mundo achou? Vamos ficar de pé um minuto só. Vamos despertar. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 10, a partir do verso 28, diz assim a palavra do nosso Deus: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um aço? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Podem sentar? Vamos orar? Ó Senhor, quão grande e preciosa é a Tua palavra. Eu desejo esta noite, ó Pai, que Teu Espírito possa nos fazer compreender a Tua verdade. E além disso, Senhor, fazê-la com que ela se torne realidade em nossas vidas. Porque, ó Pai, de que adiantaria estarmos aqui se ela não nos transforma? Senhor, visita cada um, Senhor, nesta hora, e dai, ó Deus, o abrir do entendimento a cada alma presente neste lugar, para que possa, Deus, aprender a instrução desta noite, que Teu Espírito Santo possa tirar o impedimento, a resistência, Senhor, e anular todo e qualquer, ó Deus, objeto de distração que possa, Senhor, estar neste momento, Senhor, sendo usado para nos prejudicar no aprendizado, Senhor, da Tua maravilhosa palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera nesta hora, em cada vida, em cada coração, e traz, ó Deus, sobre nós, Senhor, a Tua luz graciosa, fazendo-nos, ó Deus, absorver o Teu ensino e a Tua instrução. Pois eu creio, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Eu creio, ó Deus, que quando ela, Senhor, é ministrada, ela não pode voltar a Ti, Senhor, sem fazer o devido efeito que o Senhor deseja. E que esta noite, Senhor, seja uma noite assim. Abençoa-nos, ó Deus. Quanto a mim, Deus, dai-me da Tua sabedoria, Senhor, e põe as Tuas palavras, Senhor, em minha boca, e que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Porque eu sei, ó Deus, que de mim não pode sair nada, nenhuma verdade, nem coisa alguma que possa transformar ou edificar alguém. Mas se Tu falares, ó Deus, o Teu povo será abençoado. Assim eu oro e te peço, ó Deus, a Tua bênção nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta noite eu quero vos falar sobre providência divina. Eu me lembro dela também. Você geralmente via no culto da quarta-feira, não é? Sentava ali, depois sentou lá atrás, não é? E você é irmã de uma pessoa que estudou comigo no Alto. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Graças a Deus.
Mas eu quero, irmãos, falar sobre a providência divina. Tá? Louvado seja Deus. Isso é providência divina. O que é isso? Irmãos, providência, e a Bíblia está cheia de referência quanto a ela, diz Deus da providência, não é assim? É o modo pelo qual Deus preserva todas as coisas e governa o mundo inteiro, o universo inteiro. É a providência dele, que atualmente sustenta todas as coisas. Lembra quando Paulo disse, lá em Atos, Apóstolos, capítulo 17, ele disse, nele nós existimos, respiramos e nos movemos. Pode ser que não seja nessa ordem, mas ele diz isso. Isso é providência de Deus. Tá? É providência de Deus. E é maravilhoso nós pensarmos sobre essa providência. E o mais fantástico de tudo é que desde a criação, Deus foi o Deus de providência. E quando a gente pensa em providência, a gente tem que pensar em providência, eu assim denomino geral, tá bom? E uma providência especial. A providência geral existe para todos, para toda a criação, todas as criaturas, crentes, não crentes, animais, plantas e o universo inteiro. É a providência geral do Senhor. E a providência especial é aquela que ele dedica ao povo específico, a igreja dele, a você e a mim, a nós, somente a nós e mais ninguém. Mas, partindo da geral, vamos pensar em tudo que Deus fez. E esta semana que se passou, eu estou começando a fazer a minha quarta leitura da Bíblia, não é? E eu comecei a ler Gênesis capítulo 1, 2, capítulo 3, assim sucessivamente. E no capítulo 1 eu fui relembrando a criação que Deus fez. Aí Deus criou os céus e a terra. Aí depois Deus criou a luz e fez separação de dia e noite. Depois Deus criou as plantas e conforme as suas espécies. Depois Deus criou os animais, também ele diz conforme as suas espécies. Macho e fêmea ele criou todos os animais. Depois ele criou os luminares, os astros, as estrelas. O luminar maior, que é o sol, para governar o dia, e o luminar menor, que é a lua, para governar a noite. E aí ele fez separação disso. Depois ele separou as águas do firmamento, de baixo e de cima. Depois de criar essas coisas todas, ele foi e criou o homem também. E a cada criação, antes do homem, Deus foi vendo o que havia feito, e ele disse sim que era bom o que Deus fez. E quando você pensar e ler esta passagem, comece a pensar quando Deus disse assim, haja as plantas. E aí foi feito as plantas, todo tipo de planta que você possa imaginar. E quando Deus fez isso, Ele fez com que elas fossem criadas do jeito que era para ser. Quem estudou biologia vai saber mais do que eu dessas coisas. Quem estudou a flora, fauna, flora. Eu acho que é flora, eu me lembro que era flora. Não é? Floricultura, é isso mesmo. Flora. E aí você sabe como é o desenrolar de uma planta. Você sabe o crescimento dela. Você sabe sobre o caule. Você sabe sobre tudo que se processa nela. Você sabe sobre a fotossíntese, não é? A transformação do gás carbônico e oxigênio pelas plantas. Você sabe que uma planta, ela, quando é cortada, ela perde o seu vigor e aí ela morre. E quando ela morre, ela volta para o solo. E depois que ela volta para o solo, ela sofre uma reação com a própria terra. E isso faz com que a terra se alimente daquela planta que morreu. E ela volte a ter vitalidade, a terra volta a ter vitalidade novamente por causa disso. E tudo isso, irmãos, foi pensado por Deus. Todas essas coisas foram pensadas por Deus. Quando a gente olha a criação dos animais, e quando o Senhor diz assim, façam-se os animais selváticos, domésticos e os répteis, Ele, quando fez os animais, aí Ele
molecular dos animais. E aí cada um, conforme a gente entende, né, a questão do próprio gado, da vaca em si, que é uma bênção, que ela come mato verde e dá leite branco. E todo o processamento que tem, e a carne dela como é boa, e etc e tal, para nós, tudo isso foi pensado por Deus, providência de Deus, e Ele disse que era bom. Aí Ele foi e criou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, obviamente com atributos espirituais, porque isso é o que a gente entende sobre ser a imagem de Deus, visto que Deus é espírito. Então nós não vamos pensar em um físico, nós vamos pensar em algo espiritual, nas emoções, na vontade, na bondade, no sentimento, no amor, nessas questões todas, Deus os criou. E quando Ele criou, que Ele viu tudo, Ele viu todo o funcionamento completo, Ele diz: eis que é tudo muito bom. Louvado seja Deus, irmãos. Imagina Deus contemplando o funcionamento de todas as coisas, essa sua providência geral em que Ele cria as leis naturais, e que a gente não tem ideia de muita coisa, não. Mas você sabia que os astros no espaço têm influência sobre nós? Você sabia que a posição do Sol, onde está, tem influência direta sobre a nossa sobrevivência, para a nossa sobrevivência? Porque Deus providenciou isso, louvado seja o Senhor, para mostrar o tamanho da sua sabedoria e do seu poder, porque a sua providência, ela age assim, pela sabedoria e pelo poder de Deus. E Deus sabia o que estava fazendo em cada coisa que Ele fez, em tudo que Ele criou, e Ele colocou leis sustentando todas as coisas, e é por isso que a terra, ela não cai nem vagueia no espaço, por causa da providência de Deus. Aí, se nós pensarmos sobre as demais coisas, vamos pensar na questão da chuva, que a própria palavra diz que Deus envia essa bênção sobre justos e injustos. Deus abençoa tanto o crente como o descrente. E eu sei que Ele é possível fazer assim, como Ele fez com a nação de Israel lá no Egito. Quando Ele enviou as pragas, Ele derramou as pragas sobre os egípcios, mas o seu povo não sofreu a praga. Ele poderia fazer isso nos dias de hoje. Você já imaginou que Deus poderia fazer chover na nossa casa para encher a nossa cisterna, não chover na do incrédulo? É possível? Sim, é possível sim. Porque Ele fez isso com o algodão de Gideão. Quando Ele foi chamar Gideão, estavam pisando lá, malhando o trigo no lagar, e Gideão não queria ir, então Gideão pôs Deus à prova. Disse: Senhor, se for tu mesmo, então, que esse algodão, ele pegou um pedaço de algodão, que esse algodão amanheça molhado e toda a terra em volta dele seca. E assim se fez. Aí, para provar mais uma vez, ele não acreditou muito no que Deus fez, pediu o contrário: Senhor, agora que toda a terra esteja molhada e o algodão esteja seco. E Deus fez. Então é possível sim, irmãos, Deus fazer isso. Só que Deus, Ele não vai fazer isso arbitrariamente, nem por capricho. Porque Deus não é menino. Deus é Deus. E do mesmo jeito que Deus é poderoso e sábio, Deus também é misericordioso e é amoroso. E Ele ama toda a sua criação, apesar da rebeldia do ser humano. E esta é uma prova do amor de Deus sobre todos, a sua misericórdia. E é pela misericórdia dele que muitos não são consumidos, e que os ímpios estão ainda aí do lado de fora, e que os incrédulos passeiam sobre a terra, e até gozam daquilo que Deus criou, por causa da providência divina, por causa da providência geral que acontece sobre eles. Digo mais, eles não são consumidos pelo demônio, por Satanás, por causa da providência divina que é sobre eles. Porque eles não têm força para resistir ao maligno, eles não têm poder nenhum para vencer as investidas de Satanás, mas Deus pôs um limite no maligno. Você não pode intentar contra a alma deles. Isso é providência divina.
E você vai entender também porque muitos dos nossos familiares não foram consumidos e exterminados pelos demônios por causa da providência divina. Divina. Isso é gracioso demais para mim, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Lembre-se disso. Deus está no controle de tudo. Maravilhosamente de tudo. E aí a gente pensa nessas coisas todas e fica maravilhado. Esta é a providência geral. É o meio pelo qual Ele sustenta todas as coisas com a força do seu poder. E é isso que a carta de Paulo diz lá em Colossenses, a respeito do próprio Cristo, Deus Filho. Ele sustenta todos com a força do seu poder. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, são sustentados por Deus. E esse Deus, Ele é o Deus de todos. Embora que Ele não seja conhecido por eles, mas Ele é Deus. Lembra-se que Paulo, escrevendo a primeira carta ao Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: há um só Deus. Então não existe outro, só existe um Deus. Amém, aleluia. Só. E esse é o Deus que a gente conhece e que eles não conhecem. Nem a nação de Israel conhece a Deus como nós conhecemos. Nem o povo de Israel, etnia, conhece a Deus como nós conhecemos. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, eles têm zelo por Deus sem entendimento, como muitos outros têm, como muitos outros professam ter a Deus, como o catolicismo professa ter a Deus, mas eles não conhecem a Deus como nós conhecemos. Mas Deus é Deus e continua sendo Deus. Sobre tudo e sobre todos, Deus é Deus. Louvado seja Deus. Aí, na passagem que nós lemos, nós vamos ver essa providência divina de modo especial, de modo geral e de modo especial. A passagem está inserida no discurso que Jesus faz para os seus discípulos, seus apóstolos, aonde ele incentiva, ele chama os 12, dá instrução a eles e incentiva eles a terem cuidado com aqueles que vão perseguir eles, mas que eles têm uma missão de proclamar ao Senhor. Por isso que a gente leu lá no finalzinho, diz: aquele que me confessar diante dos homens. Porque o intuito do Senhor é nos incentivar para levar o nome dele aos outros, para pregar a Cristo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo crente genuíno, ele tem que ter dentro de si o desejo de dizer a alguém que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Que Ele é o único que salva. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém vai a Deus. Louvado seja Deus. Todo crente, ele deve ter isso dentro de si, enraizado. E ele tem que testemunhar que Jesus Cristo é na sua vida. Se você ainda não tem isso, você vai começar a orar hoje para que Deus faça isso acontecer. Porque não há nada mais maravilhoso do que anunciar a Jesus, do que dizer que Jesus é, de fato. Nós devemos nos ocupar com isso aí. E essa instrução foi dada para que eles não tivessem medo da perseguição que vai vir, que vem e que existe, tá? Nós somos perseguidos por sermos cristãos. Familiares nossos nos perseguem, colegas de trabalho nos perseguem, o diabo nos persegue, tá? E ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem devorar. Então, cuidado, seja vigilante e seja sóbrio, e esteja realmente orando todo o tempo no Espírito, para que você se livre das artimanhas e das ciladas dele. Mas existe uma guerra, e essa guerra precisa ser vencida por nós. Mas o Senhor diz assim: tudo isso é para que a gente não venha a temer. Por que não devemos temer? Porque Deus está conosco. Aleluia. Deus está conosco. Deus está com o seu povo. Louvado seja Deus. Lembra que no Egito aconteceu da mesma forma? Moisés disse: Senhor, eu não vou arredar o pé se o Senhor não for com a gente. Porque a presença de Deus faz diferença. Tá? A presença de Deus, ela faz uma diferença enorme na vida do cristão.
Faz. E a gente precisa ter a certeza e a confiança de que Ele está conosco. Lembre-se do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia e de tribulação. Ainda que os montes se abalem e os mares possam bravezes espumejem, não temeremos. E o Senhor no final do Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado sobre a terra. E Ele diz que despedaça o carro, a lança e tudo, queima os carros no fogo. Deus diz isso. Deus está conosco. Louvado seja o Senhor. E eu sei que muitas vezes nós somos perseguidos e somos assolados por alguns vendavais. E aí então o próprio Senhor Cristo, já prevendo isso, começou a estimular os seus discípulos. E Ele quer estimular também a mim e a você esta noite, para perseverarmos até o fim, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus. Então Ele começa o seu discurso sobre isso. Eles: não tem mais, pois, aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Ele está falando dos outros seres humanos, que podem realmente agredir você, podem perseguir você, podem fazer você se entristecer, podem rejeitar você, podem não dar ouvido a você, podem não ser seu amigo, podem querer realmente menosprezar, injuriar, levantar fofoca, calúnia, armar ciladas e outras coisas para entristecer o seu ser, para lhe perseguir, porque você é um cristão, um filho de Deus. E Ele diz: não temam estes. Você não tem para que temer o homem, porque o braço do homem nada é. Quando Deus está do nosso lado, quando Deus está do nosso lado, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí diz: temei antes o quê? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E este é Deus. Só Ele pode fazer isso. Me lembro da oração de Ana. Você lembra Ana? Mulher de Eucana, mulher de Samuel, que ela orou para ter um filho. Murmurava lá, calada, chorando diante de Deus. E aí o sacerdote tomou ela por embriagada. Ele disse: não, meu Senhor, eu sou apenas uma serva com o coração contrito. Então ele diz a ela: que o Senhor conceda a tua petição. Ela entendeu aquilo como uma resposta positiva de Deus e foi para casa feliz, crendo que Deus tinha ouvido a oração dela. No devido tempo, Ana consegue. Depois que ainda tem um filho, diz que vai consagrar a Deus, ela faz, cria, diz, ressalta uma das mais belas orações de louvor a Deus. No capítulo 2 ela diz, e tem um trecho da oração dela que diz assim: tu és o Deus que tira a vida e a dá, que abate, que exalta, que faz e que desfaz. E ela diz esses trechinhos assim. Isso, irmãos, é gracioso demais. Ela entendeu que Deus é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso, que pode verdadeiramente realizar coisas fantásticas, coisas tremendas e coisas sobrenaturais. E a sua providência não é somente pelo meio natural, é também pelo meio sobrenatural. E aqui Jesus Cristo está dizendo para a sua igreja, o seu povo: não temam o que pode matar o corpo, temam a mim, temam a Deus, que pode realmente fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Temam a isto. Aí muitas vezes o nosso temor, ele está relacionado com as nossas necessidades. Sabe o que é isso? Você preocupado com o pão de cada dia, deixa de servir a Deus para correr atrás do pão. E muitos estão se enveredando por esse caminho. Muitos não confiam que Deus pode providenciar. Não confiam que Deus pode suprir. Lembra o texto que nós lemos hoje no início, Mateus capítulo 6?
Não andeis ansiosos e inquietos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que vestir. Isso os gentios fazem, vocês não. Porque o vosso Pai Celestial sabe do que vós necessitais antes mesmo da gente abrir a boca e pedir. Louvado seja Deus. Ele diz isso para nós. Então, muitas vezes, irmãos, a nossa fraqueza, debilidade, se vir a Deus, confiar a Deus, não confiar no Deus da providência, é porque nós tememos as nossas necessidades. Nós achamos que não vai dar certo, nós achamos que não vai chegar, nós achamos que o suprimento não vem, nós não cremos que Deus pode multiplicar pães e peixes como Ele fez. E Ele quer que a gente creia nele como Deus da providência. Deus é o Deus da providência. E é lindo quando a gente se deleita no Senhor. Já testemunhamos uma vez aqui. Mas antes de continuar, deixa eu perguntar se vocês estão com frio. Não? Está tudo em casa aí? Glória a Deus. Deus mande fogo do céu sobre nós. Amém? Louvado seja Deus. De uma vez, na casa do meu pai, tinha um pé de manga. Cada manga bonita, glória a Deus. Minha esposa estava com o desejo de chupar uma manga. E eu tinha uma prata e não conseguia essa manga. Mas Deus sabia. E quando ele chegou lá, a gente saiu daqui e fomos almoçar lá. Quando ele chegou lá, que ela olhou o pé de nós, eu coloquei isso para uma. Só que as mãos estavam lá em cima. Não dava para tirar assim. A gente entrou. Aí quando a gente saiu, a manga já estava embaixo esperando. Entende o que é? O Deus da providência sonda os nossos corações. E tem desejo de alegrar a cada um dos seus servos que confia plenamente em Deus. Esse Deus da providência está conosco todo o tempo. Assim como Ele cuida da sua criação e Ele vê os mínimos detalhes de cada coisa que precisa de ajuste, Ele também sonda a vida de cada um dos seus filhos. Ele vê você individualmente, entende? E ainda que você tenha uma esposa abençoada, maravilhosa, que lhe ame, que lhe faça cafuné e outras coisas mais, mas tem certas coisas dentro da nossa alma que só Deus pode suprir e alegrar o nosso coração. E Ele vem até nós, entende? Com a sua palavra doce e poderosa. E Ele faz algo dentro de nós, que nós jubilamos de alegria, porque o nosso Deus, Ele nos ama e está presente junto conosco. O Emmanuel é uma realidade. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Ele está comigo e contigo, do raiar ao pôr do sol, louvado seja Deus, do deitar ao levantar, e até de noite Ele te ensina, Ele penetra na tua mente, no teu sonho, fala contigo, revela-te as coisas, diz as coisas grandiosas, e diz ainda: como tu és precioso. Esse Deus é assim, louvado seja Deus. Só que as necessidades e as outras coisas que nos cercam tentam ofuscar isso de nós, tentam roubar essa preciosidade que só os cristãos têm. Deus conosco. Na verdade, Deus em nós. Deus dentro de ti. Ele disse que você é templo do Espírito dele. Você já imaginou que Ele está dentro de você? Então o que você sente, Ele sente. Ele sabe o que você pensa, já está diante dele. Tudo o que sucede contigo, Ele conhece. Todas as coisas, todas as fraquezas, temores, medos, todas as coisas Deus conhece. Deus te conhece por inteiro. E isso aqui é uma verdade. Olha só, irmãos, o que é que Ele diz aqui em respeito da providência geral e também da particular.
ele diz no verso 29, não se vende dois pardais por um aço, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Isso quer dizer que ele olha cada criatura que está sobre a terra, e ele sabe o dia do fim de cada uma delas. Ele sabe, ele conhece tudo, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, nada em toda a sua criação, até no universo, nas galáxias, nos cometas, nos meteoros, nos asteroides, os eclipses, todas as coisas, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Como disse João de Deus uma vez pregando aqui, Deus vê o que se passa com uma formiga preta dentro de um saco de carvão preto, num quarto escuro sem luz. Aleluia, glória a Deus. Vê como é grande o nosso Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus sabe o caminho da formiga dentro de um saco de carvão, dentro de um quarto totalmente escuro. Deus vê os seus passos, vê todas as coisas. Como diz Davi no Salmo 139, as trevas e as luzes para ti são a mesma coisa. Louvado seja meu Senhor. Aleluia. Percebe que as verdades de Deus estão escritas diante dos nossos olhos e elas precisam saltar para nós, penetrar dentro do nosso coração e da nossa alma. E é verdade que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Essa é a providência geral. Olha só o que ele diz a nosso respeito, tá bom? Ele diz: enquanto a vós outros, está falando para nós. Ele está falando para ti. Olha aí na tua palavra, Senhor. Enquanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Né, Joaquim? Todos estão contados. Assis, Paulo, glória a Deus, Rafael, todos estão contados. Aí será porque Deus tem interesse em saber contar cabelo da gente? Eu caí também. Ou o mais cabeludo que tiver aqui, que ia ser mais difícil Deus contar, né? Olhando assim, muito cabelo tem beleza, né? Ensina a ter muito cabelo com força. Mas Deus conhece. Aleluia. Ele está tudo contado. Não é que Deus, ele vai, a gente vai entender que Deus vai ter que contar os nossos cabelos, não precisa disso. Mas é que ele quer dizer que se cada cabelo está contado, é porque ele olha para você e todos os cuidados que você precisa, ele está de olho. Cada detalhe, entende? Da sua vida, do seu ser, Deus, ele tem cuidado de ti. Como a Bíblia diz, é a menina dos olhos de Deus. Entende? E às vezes a gente fica olhando achando assim que é aquele bebezinho que é Deus cuida. Não, a menina dos olhos de Deus é uma parte do nosso olho. Entende? Que Deus vai lá dentro e vê tudo e cuida. Cuida de verdade. Cuida de verdade, Deus cuida, e Ele examina tudo, Ele sabe tudo que a gente precisa, tudo o que acontece conosco Ele sabe, e o que a gente necessita Ele sabe, todas as coisas estão patentes diante dos olhos do nosso Deus, e Ele olha, e por Ele ser um Deus pessoal, embora Ele cuide da sua igreja por inteiro, mas Ele cuida de cada membro dessa igreja, com o amor grandioso, sem medida. Deus ama você sem medidas, sem reservas. Deus ama e procura cuidar de você. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Aí pense nas vezes que você clamou e Deus ouviu. É a providência dele. E ele estava sabendo disso aí. E ele veio ao teu socorro e ao teu auxílio. Pense nestas coisas. Pense em todas as outras que
você imaginou. Pense às vezes até que você não tinha força para orar. Sua tristeza e angústia era tamanha que até às vezes você queria murmurar, mas Ele te ama tanto que Ele providenciou a tua bênção, mesmo se você clamar. Porque Ele cuida de você. Glória a Deus. Porque Ele tem cuidado com você. Lembre-se que Ele tem o cabelo das suas cabeças contado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Isso é um cuidado especial que Deus tem com os seus filhos. Ora, esse cuidado especial diferencia da providência geral com os outros. Deus não ouve aos pecadores incrédulos. Deus ouve a nós. Isso é providência especial. Ele não revela seus atributos, a sua grandeza aos outros. Ele revela a nós, o seu povo. E essa providência de Deus com o seu povo também é capaz de fazer milagres acontecerem. E o que é um milagre? Um milagre é quando Deus resolve se interpor na lei natural das coisas. Como assim? O que é natural? O homem nasce, vive e morre. Não é assim? Não é natural? Morreu. E quando a pessoa morre, ficou sem vida, o corpo dele vai ser enterrado e a alma dele volta para Deus dar destino. É isso que acontece. Esse é o natural. Aí o que Deus faz? A viúva de Naim estava lá seguindo o cortejo. A mulher desesperada chorando. Era filho único dela. E separada, ou viúva. A viúva, sem amparo de ninguém. E uma mulher naquela época, sem um homem, sem um filho e sem marido, não era ninguém. Estava condenada a morrer de fome, a passar necessidade. Deus viu a aflição daquela mulher. O Cristo foi lá, se compadeceu, mandou parar tudo, e aí foi o que Ele fez? Ele se interpôs à lei natural. Ele toca no esquife lá, e diz ao moço que está morto: levanta-te. E aí o espírito, a alma daquele jovem volta para dentro do corpo dele, e ele se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é um milagre. E isso faz parte da providência divina. Entende como é que é? Então, milagres é quando Deus se interpõe e que o natural já não tem mais jeito mesmo, porque a gente pode ser curado pelo natural, já que hoje Deus deu sabedoria para os médicos e a medicina em si, e às vezes nós adoecemos em alguma coisa, aí a gente vai ao médico, procura um médico, o médico receita um remédio, o remédio entra em ação e nos cura. Isso é o caminho natural. Mas quando alguém é diagnosticado com uma doença imortal, e aí essa pessoa é filho de Deus, e está na providência de Deus, fazendo um milagre, a cura vem, e não há medicina que explique, pois ele vai além da medicina, louvado seja Deus, e isso é providência de Deus na vida dos céus, bendito seja Ele, engrandecido seja Ele, e Ele pode consertar tudo, Ele é o resolve tudo, aleluia. Entende? Ele conserta tudo. Se já foi condenado, se não tem mais jeito, parou o rim, o pulmão já não vai funcionar, etc. Deus pode dar um novo. Bendito seja o Senhor. Lembre-se dos milagres que Cristo fez com paralíticos, com cegos de nascença. Não tinha jeito dele voltar a ver, mas o Senhor fez ele enxergar. Aleluia. Porque faz parte da providência divina. O sobrinho de Carlinhos estava com um problema na cabeça. E os médicos enganaram. Vieram pedir oração. A gente orou. E Deus entrou com um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Entende? Deus entrou com um milagre. E curou o problema da cabeça dele. E Ele deseja fazer isso conosco. E
mediante essa providência que nós acabamos de ouvir, qual deve ser nossa atitude em relação a isso? Primeiro de tudo, confiar. Você precisa confiar no Deus da providência. Não tem como experimentar a providência de Deus sem confiar. Entende? Não tem como. A Bíblia diz no livro de Hebreus que quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Em contrapartida, também diz lá que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador daqueles que têm fé nele. Então Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, meu irmão. E você precisa confiar em Deus para isso. Você precisa descansar nele, entregar o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega-te nas mãos do Todo-Poderoso e simplesmente confia, deleita-te nele, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Confia e você verá o sobrenatural de Deus. Você vai ver milagres de Deus. Deus vai se fazer presente poderosamente na tua vida, e você vai amar cada vez mais esse Deus, e você vai se entregar sem reserva e sem impedimento a esse Deus da providência. Porque foi assim que aconteceu com todos eles. Com todos eles que entregaram sua vida ao Senhor, Deus fez algo tremendo. Entende o que é? E Deus não deixa isso passar de nós também. O mais pequeno crente neste lugar já provou do milagre de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Já provou. É verdade. E você sabe que provou. Então traga isso à sua memória, para que dê mais esperança, para que outros milagres possam acontecer. Deus deseja que a gente não venha temer o mundo nem em outro, nós devemos temer a Ele, e nós precisamos confiar nesse Deus da providência, e essa confiança faz com que a gente confesse isso diante dos homens, e a gente viva de acordo com a vontade dEle. E não adianta nós corrermos atrás de tantas coisas se Deus não quer. É verdade. Só vamos ter frustração e a nossa fé vai baixar, e nós vamos ficar frios feito uma pedreira, sem sentir Deus. Mas Deus quer ser sentido por nós, quer ser adorado por nós, quer ser entronizado por nós, porque Ele é o Deus da providência. E Ele pode fazer um milagre grandioso ainda neste dia ou neste mês, se você realmente tomar isso a sério e entregar seus cuidados ao Senhor, e orar com tamanha fé diante de Deus, e amando a Deus sobre todas as coisas, Deus fará coisas grandiosas. Lembra do que Ele disse aos seus discípulos? Ele disse assim: vão, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes sinais seguirão aos que creem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, realizarão milagres grandiosos, curarão os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Entende? Porque isso faz parte da providência de Deus na vida dos filhos de Deus, que creem verdadeiramente nesse Deus. Lembrai-vos disso. Não deixais que nada venha impedir isso. O problema que você estiver passando, o maior objetivo dele é enfraquecer a sua fé. Mas você precisa crer no Deus que salvou você e que comprou você com o sangue precioso de Jesus. Você é dele, ninguém pode arrebatar da mão dele. Lembre-se disso aí. Deus é o seu Pai, e Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Entende?
E se por acaso que você estiver pedindo, Deus não lhe concede, você precisa verificar se isso está no centro da vontade dele. Porque se for algo que vai prejudicar você, ele não vai te dar. E você tem que conformar-se com a decisão dele, porque é melhor do que a sua. É muito melhor do que a sua. Muito melhor e mais benéfica do que a sua. Lembre-se disso. Mas vemos aqui o cuidado de Deus para conosco. E ele diz: não tem mais, verso 31, pois bem mais valer vós do que muitos pardais. Eu quero fazer só uma ressalva, para que você não venha a se exaltar. Tá bom? Não é esse o desejo de Deus. O desejo dele é que nós sejamos como ele, humildes, amorosos, misericordiosos, bondosos. Esse é o desejo de Deus. Mas que nós sabemos que somos privilegiados por sermos o povo de Deus. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Aleluia, glória a Deus. Agora, não deixe que isso suba ao seu coração, como muitos têm feito aí, e tem dito: eu sou filho do dono do ouro e da prata. E querem atrair para si riquezas deste mundo. Não foi para isso que ele chamou a gente. Ele nos chamou para nos conformarmos à imagem de seu Filho e anunciar as virtudes daquele que nos salvou das trevas para a luz. Ele nos chamou para isso. Se ele quiser abençoar alguém, louvado seja Deus. Ele pode engrandecer e pode empobrecer. Deus pode tudo. Mas não ponham a nossa esperança, a vossa esperança, nos valores deste mundo. Nunca façam isso, porque isso é uma ofensa a Deus, isso é idolatria. E Deus abomina idolatria. Mas sejam humildes, porque o Pai nos ama. E Ele, eu vou dizer assim, esse amor que Ele tem para conosco é maior do que o amor que Ele tem pelo que Ele criou. Entende? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Não que ele não ame o pardal, não que ele não ame a vaca, o boi, o elefante, as árvores, isso ele ama. Mas ele tem algo especial conosco. Aleluia. Tá? Conosco, o seu povo ele tem. E isso é precioso demais para nós. Então lembre-se que mediante a isso, o Deus da providência, Ele vai abençoar a tua vida. Como tem abençoado a minha. E como abençoa todos os seus servos que já entenderam isso e que precisam entregar-se aos cuidados do Senhor. Entrega-te a Ele, confia nele, apenas isso. Confiança é a chave de tudo. A outra coisa, não tema. Aleluia. Não tema a escassez, se vier, nem tema a perseguição, porque Deus dará o fim a tudo. Amém. A tudo. Entende? Aprendam a viver contentes em toda e qualquer circunstância, como Paulo aprendeu. Tendo alguma coisa ou não tendo nada, aprendam a estar contentes, porque Deus é conosco. Deus é conosco na falta e na abundância. Deus é conosco no fogo e na água. Deus é conosco na cova do leão. Deus é conosco na fornalha ardente. Deus é conosco no deserto. Deus é conosco também nos mananciais. Deus é conosco. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus por isso. E não há nada melhor do que nós provarmos a providência de Deus quando a gente confia e não teme a coisa boa. Por muitas vezes eu fui indagado e às vezes taxado assim como alguém com frieza.
quando eu ouvia e passava por determinadas aflições. Alguns entendiam que era fé, outros não, achavam que era falta de sentimentalismo. E eu digo a vocês que depois que eu aprendi as verdades de Deus e um pouco do ser de Deus, eu creio na soberania dele em tudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em todas as coisas, entende? Sejam elas boas ou ruins, Deus é soberano. E se eu sou filho dele, ele diz na palavra dele, e uma das coisas que você e eu sabem, que Deus é fiel. E ele diz que o caminho que ele tem para mim e para nós são caminhos de paz. Haja o que houver, o meu Deus se levantará a meu favor e me concederá a paz que a minha alma precisa. E isso acontece com todos os cristãos, não é diferente com você. O problema é que a sua mente está fita em outras coisas, não no Deus da tua salvação. Mas quando você olhar para Ele, você vai ser iluminado. Como diz o profeta Isaías: olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja Deus. Como diz o salmista no Salmo 57, 67, verso 2: louvarei ao Deus que por mim tudo executa. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aprendam a amar esta verdade e a viver esta verdade. E Deus será conosco em tudo, em todas as coisas. Amém? Você vai viver assim agora? Se você não viver assim agora, Deus vai trazer você de novo para dar outra enxertada para você aprender. Tá bom? Mas uma coisa faz: pega a Bíblia e lê ela. De tudo que é mais precioso na sua vida é ler este livro. Aleluia. Leia. Este livro é a palavra viva. É a palavra de Deus. É Deus falando contigo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.